Oi, eu sou o Paradoxo e sejam bem-vindos a mais um resumo de Kimetsu no Yaiba. Vídeo de hoje, pra resumir o último episódio que saiu aí, tá? Maravilhoso, dia 28, episódio lindo, menininho despertou a marca do caçador finalmente, né? Já tava na hora, esse resumo aqui vai ser mais rápido porque eu quero gravar uns 8 vídeos só hoje. Episódio 8, Omuji Muichiro, foi muito bom, deu uma explicada pra gente, né, no passado do Hashira, explicou bastante sobre ele, sobre o irmão dele, sobre o pai, né, dele, o que aconteceu no passado, o que ocorreu com a mãe deles. E, mano, foi um passado bem triste. Aparentemente todo Hashira tem um passadinho meio paia. Beleza, o episódio já começa, né, com ele saindo daquela bolha de líquido nojenta lá do Lua Superior 5, né? E aí ele já tá no chão, uns espinhos tudo entrado no corpo dele lá e ele tá dormente, porque vocês não lembram, aqueles espinhos que o Lua Superior 5 joga, tem uns venenos paralisantes. Isso é lá o que o Dadak lá, que o irmão Dadak usava. Ou seja, ele tá quase paralisado. E nesse meio termo, aqueles peixes esquisitos que o Lua Superior 5 cria, vai atacar o Kotetsu que já tá no chão todo fudido. E aí nesse meio termo, entre o ataque dos peixes ao Kotetsu, e aí que mostra o passado do Muichiro, né? No que mostra o passado do Muichiro, mostra o pai dele. E quando mostra o pai dele lá, você percebe que ele obviamente é um descendente de alguém que usa a respiração do sol, que consegue, né, ter essa linhagem da respiração do sol. Não vou dar spoiler, obviamente, né? Porque já sabemos que o Muichiro é descendente e que ele era descendente da respiração do sol, não é spoiler pra ninguém, né? Porque o próprio Corvo lá fala que o Muichiro é descendente da primeira respiração. Mostra que ele gostava de ajudar o pai dele, né, a catar lenha, que eles eram catadores de lenha, e que a mãe dele tava gravemente doente, né? No meio de uma tempestade, a mãe dele tava ali, morrendo de dor e agonizando em febre. E que no meio daquela tempestade, o pai dele saiu pra procurar uma flor, pra fazer um remédio pra que a mãe dele conseguisse suportar, né, mais um dia pelo menos dessa doença. Porém, quando ele estica o braço pra alcançar a flor, né, beirando um penhasco, ele escorrega e cai. E ali ele morre sem mais nem menos. E nessa mesma noite morrem tanto o pai quanto a mãe do Muichiro. Mas ele não ficou sozinho, porque ele tem um irmão gêmeo. Apesar do episódio não ter mostrado até esse ponto, o Muichiro fala que naquela noite ele estava quase sozinho, porém ele não tinha o irmão dele. Apesar dos dois serem irmãos gêmeos, né, o Muichiro é super gentil e otimista. O irmão dele é bem pessimista e grosso. O irmão dele é bem protetor com ele, apesar dele ser grosso e rude com ele na maioria das vezes. Ele chegava a ser tão mal com o Muichiro às vezes, né, em questão de agir com ele, que o Muichiro pensava que ele não gostava, né, dele, em questão de parentesco, assim, ele achava que o irmão dele não gostava dele. Beleza, os dois continuaram vivendo nas montanhas, sozinhos, catando lenha, até que um dia a esposa do mestre, né, que é o mestre dos caçadores de Oni, apareceu. E veio falar com os dois que eles são descendentes de uma família de espadachins. Pô, o Muichiro ficou super empolgado, né, porque eles são descendentes. Já o irmão dele não. O irmão dele não acreditava naquilo. Ele não acreditava que duas crianças simplesmente podiam sair por aí exterminando demônios. E muito menos acreditava na existência de demônios. Então ele expulsou pra fora, né, a mulher do mestre, botou ela pra correr enquanto insultava ela. E aí nesse mesmo dia, enquanto eles estavam preparando o jantar, o Muichiro estava muito empolgado, dizendo que eles eram descendentes, né, de uma família de caçador de demônios, afirmando tudo aquilo que a mulher disse, que apesar da existência de demônios ser algo inacreditável, né, ele acreditava que se ele treinasse, ele conseguiria aquilo. Só que aí o irmão dele perdeu a paciência e começou a gritar, falando que ele não conseguia nada, que ele era fraco, que eles eram apenas crianças e que crianças não conseguiriam decidir um futuro de nada, tá ligado? Muito sinistro. E aí depois disso a mulher do mestre continua indo visitar os garotos de vez em quando e o irmão do Muichiro continua botando ela pra correr, enquanto o Muichiro tenta impedir, pá. Até que um certo dia, numa noite muito quente, né, eles resolvem dormir de porta aberta. O que acontece toda vez em Kimetsu, quando alguém dorme de porta aberta, a pessoa morre, né? Mas beleza. Nessa noite o Muichiro não conseguiu dormir e ele levantou pra beber água, né? E o irmão dele também acordou. Enquanto ele tava lá de boa bebendo água, surge um Oni na porta da casa deles, um demônio lá. E o demônio fica até resmungando, falando que droga, que só tem duas crianças e não sei o que vocês são apenas cortadores de lenha que não serviriam pra nada nesse mundo. Menosprezando mesmo os garotos, saca?
O Oni vira e foca o Muichiro, e é nesse momento que o irmão dele levanta correndo, né, pra entrar na frente do ataque. E o primeiro ataque do Oni já arranca o braço do irmão do Muichiro fora. Ele pega o irmão dele, né, e arrasta pro fundo do quartinho lá deles e fica abraçado com o irmão dele, desesperado, vendo aquela cena acontecer. E aí o Oni continua atacando. E aí o Muichiro disse que começa a sentir um sentimento que ele nunca tinha sentido desde que ele nasceu, que era uma fúria violenta e fervente vindo do âmago do seu ser, tá ligado? É uma fúria que vinha da alma dele mesmo. Ele começou a gritar em acesso de raiva e a mente dele ficou em branco. Quando ele lembra de, né, tipo, quando ele recobra a consciência dele, o demônio já tá no chão, todo fudido, com a pedra na cabeça dele, e o Muichiro lá, com um martelinho na mão e um machado na outra, né, dando a entender que foi ele que fez aquilo. E mesmo o demônio entrando com essa pedra na cabeça, com braços separados, estacas enfiadas nele, ele tava sofrendo com muita dor, mas mesmo assim ele não morria. Até que o sol nasceu, né, e o Oni começou a desaparecer. E mesmo assim o Muichiro não sentiu nada, a única preocupação que ele tinha era voltar pra casa e ver como o irmãozinho dele tava. Porém, chegando próximo à entrada de casa, o corpo dele fica super pesado e ele não consegue se mover direito. Então ele vai se arrastando e parece que aquilo dura uma eternidade na cabeça dele. Quando ele chega dentro da casa, o irmão dele tá deitado de bruços no chão, todo ensanguentado, como se já tivesse morto. O Muichiro presta atenção no irmão dele e vê que ele tá murmurando algumas frases, porque o irmão dele ainda tá vivo. E aí ele tá lá murmurando: por favor, Deus, salve meu irmão. Ele não é uma pessoa como eu, ele é gentil e bondoso. Bem diferente do Muichiro que a gente conhece agora em Kimetsu, né? O Hashira da Névoa. Então o irmão dele morre e já volta pro presente, né? Com o Muichiro já salvando o Kotetsu. Lembrando de todo aquele sentimento de raiva ruim que ele sentiu na época, pra ganhar um pouquinho de força a mais, né? E é no meio disso que ele pega o Kotetsu nos braços, né? E a marca do caçador dele desperta. Então ele sai de frente do ataque dos peixinhos e consegue esquivar facilmente. Já dizia, matando os peixes junto também. Foi muito foda, mano. A cena dele despertando a marca foi incrível. Enquanto isso, né, o Lua Superior 5 tá dentro da cabaninha, né, tentando tirar o foco do Haganezuka daquela espada, porque ele, mimadão lá na cabeça dele, ele tem que conseguir tirar o foco do Haganezuka daquela espada, que não tem cabimento ele receber todo aquele ataque e continuar ali afiando a espada. Ele tá até impressionado que depois de todos aqueles cortes e depois dele ter bagaçado um olho do Haganezuka, porque o Haganezuka perdeu um olho ali, ele ainda tá ali, firme e forte. E aí o Tokito já entra na sala, né, ele começa a analisar, né, o Oni começa a analisar o Tokito de novo e lembra que o mestre Muzan falou desse caçador de brincos que tinha a marca, a mesma marca que o Tokito desenvolveu ali. E aí nesse momento, né, ele usa um ataque de um polvo gigante que acaba destruindo a cabana, e quando o Tokito vai defender, a espada dele simplesmente quebra. O Haganezuka voa junto com a espada que o Tanjiro entregou pra ele. Por um lado, ele levanta e começa a afiar a espada de novo. O Tokito e o outro ferreiro dele fica preso no ataque do polvo. E então o ferreiro entrega uma espada, né? A espada do Muichiro que tava lá dentro da cabaninha pra ele. E ele simplesmente corta os tentáculos do polvo como se não fosse merda nenhuma. E aí o Tokito começa a falar que ele fez essa espada para mim, né? Com o ferreiro. E aí, seguindo simplesmente as instruções do ferreiro antigo do Muichiro, que havia morrido. Ele agradece, né? O ferreiro fica todo emocionado, que o Hashira tá agradecendo pra ele, que não tinha nada a ver com isso, que ele só conseguiu fazer aquela katana porque tinha as anotações do ferreiro passado, bem humilde mesmo, sabe? E, mano, que espada bonita da porra, velho. É uma das espadas mais bonitas de Kimetsu, na minha opinião. É a dele e a do Tanjiro. Se bem que a do Tanjiro é só preta, né? Mas eu acho a do Tanjiro muito bonita, junto com a do Tokito também. E também mostra um flashback das conversas que o Tokito teve com o ferreiro dele. O ferreiro dele é impressionado que não importa o quanto ele treine, não importa o que aconteça, ele tá treinando pra ficar mais forte, a ponto dele cuspir sangue durante o treinamento. E aí volta pra luta de novo, o Muichiro já vai pra cima do Oni, já com a espada em direção à garganta dele, na intenção de matar mesmo. O Oni consegue desviar dessa vez, mas não 100%. A hora que o Oni teleporta pro outro lado e começa a conversar com o Muichiro, né, o Muichiro fala que os sentidos dele estão atordoados por ele ter vivido por tantos anos, por ele não ter percebido o que aconteceu. E é nesse momento que tem aquele clichê, né, do Oni olhar pra garganta dele e espinar sangue, né, de um corte de espada que apareceu recentemente. Nesse momento que o Muichiro fala que da próxima vez vai cortar e que ele tem coisas melhores a fazer do que ficar brincando com seus joguinhos de vasos o dia todo. E aí, basicamente, isso foi o episódio de Kimetsu hoje, né? Foi basicamente a luta do Hashira contra o Lua Superior.
E, mano, que luta boa, não acabou ainda. Não teve o desfecho da luta do Tanjiro, que provavelmente já vai vir no próximo episódio, ou vai se alongar pra mais 2 episódios, né? Porque esse arco basicamente tá quase acabando, né? Então eles vão dar uma prolongadinha boa, já que esse arco é só dos ferreiros. A gente tá no episódio 8, então provavelmente o 9 e o 10 ainda vai ser sobre isso. Se eu não me engano, o 10º episódio é o último de Kimetsu. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Se gostaram, deixa o like aí, provavelmente pra mais vídeos desse mês. Amém.